O homem que não pode ser tocado, aquele cuja presença ou mesmo a mera menção de seu nome instiga medo em maldições de todos os níveis, inabalável, inquestionável, intocável, mas não invencível. Olá, senhores, aqui é o Zera, eu sou o Banshou e hoje Satoru Gojo vai sangrar. Mugen, a defesa absoluta de Satoru Gojo, impede que qualquer objeto ou ataque o toquem. O que entra ou não pode ser controlado pelo usuário. Muitos acreditam que isso torna invencível, independente do seu oponente, chegando ao ponto de alguns clamarem que, mesmo pontos fora da curva, como Goku e Saitama, seriam impotentes frente a ele. Mas a verdade não é tão cômoda, e até certos personagens relativamente fracos em seus universos podem oferecer um grande risco ao feiticeiro se fizerem da forma correta. Como um humano comum. Apesar de todos os poderes e apelações, Satoru ainda é um humano, e isso vem com um pacote de fraquezas e desvantagens a serem exploradas, sendo o principal delas a necessidade de respirar. Existem vários métodos para atingi-lo dessa maneira. Começando com personagens que controlam o fogo, que apesar de não tocar Satoru devido ao Mugen, ainda consomem oxigênio. E uma vez que o oxigênio da atmosfera atinja um nível baixo demais, não levará mais do que alguns minutos para o feiticeiro cair. Aqueles com poder de teleporte podem simplesmente mandar Satoru Gojo para o espaço, literalmente. Ou até mesmo um personagem com super força podem mandá-lo pra lá, porque apesar de intocável, Satoru não consegue atravessar o chão e as paredes, o que torna totalmente possível que ele seja arremessado para o espaço junto com o pedaço de terra no qual ele pisa. Uma vez no espaço, o oxigênio, ou melhor, a falta dele, vai fazer o serviço. Sente a pressão! Não são poucos os personagens cujos poderes possuem alguma conexão aquática, mas mesmo a maioria desses não poderiam resistir ao fundo do mar. E pro fundo do mar, Satoru Gojo é só mais uma vítima. E não estou falando de tubarões ou monstros marinhos. Com uma pressão de aproximadamente 1100 atmosferas, técnicas especiais, energia amaldiçoada ou genialidade não seriam relevantes, enquanto a pressão te esmaga até te tornar nada mais do que uma bolinha de gude de carne, ou uma almôndega se preferir. Mesmo que suportasse essa pressão, não seria capaz de respirar. E claro, ele poderia usar o Mugen para deixar o hidrogênio da água do lado de fora e filtrar que apenas o oxigênio entre. Mas, infelizmente para ele, o ar que a gente respira é composto somente de 21% de oxigênio. E respirar um ar com 100% de oxigênio é totalmente tóxico ao corpo. Ele não ia durar 2 minutos. Se fosse em Curitiba, o frio não existe. O frio é a ausência do calor. Controlar o frio ou o gelo sempre foi um dos poderes mais roubados quando bem usado. Normalmente, aqueles que dominam esse poder podem passar de temperaturas de dezenas de graus negativos, com alguns beirando ou até alcançando o zero absoluto. O quão mortal isso é? A partir de 28 graus negativos, o corpo humano pode sofrer uma parada cardíaca a qualquer instante. O Monte Everest pode chegar até menos 60 graus. E há histórias de escaladores que tiraram a luva por alguns segundos para bater aquela selfie e viram seus dedos necrosar quase instantaneamente. E os mais poderosos combatentes de gelo podem alcançar a temperatura de menos 273 graus, que é chamado de zero absoluto. E de nada adianta Mugen, porque o gelo não precisa tocar na sua vítima. O simples ato de resfriar o ambiente pode não ser letal contra usuários de fogo, como o Jogo ou o Sukuna. Mas no caso de Satoru Gojo, não sobraria mais que um picolé. Abra sua mente. Não falta variedade no quesito de ataques mentais. O próprio Satoru Gojo tem o seu, com a sua expansão de domínio roubadíssima, mas isso não o torna imune a fazerem o mesmo com ele. Daí, o leque é enorme. Seja controle mental, ordem absoluta, virar gado da morena, doguinho da gostosa, o poder do cagaço, viajar na batatinha com Tsukiyomi, a lista é grande. Roundabout.
E pra finalizar, apesar do Mugen ser quase absoluto no universo de Jujutsu, ele ainda se torna uma defesa inútil contra toda uma sorte de ataques indiretos que são impossíveis de parar ou possuem condições muito específicas para isso. E alguns merecem citação. Satoru Gojo pode ter o seu nome escrito no Death Note, ser selado pelo Mafuba do Mestre Kami, apagado da existência pelo Hakai, sofrer o aperto no coração do Caveirão, ser petrificado pelo escudo da Medusa, perder a alma no poker, ser mandado pro Reino das Trevas, ter todos os sentidos retirados, perder a alma no videogame, ir de vala porque fala demais, ter os poderes apagados e levar uma surra de pau mole, ser visitado pelos ladrões de coração, perder no jogo de palavras da waifu anciã, dever as calças pro agiota, ouvir uma melodia triste, chorar até desidratar, ser parado no tempo e enchido de porrada, infartar vendo a cara da tua mãe, ir andando pro colo de Satanás e, pra aqueles fanboys que acham que ele é invencível, ele pode até mesmo cair no voodoo do Zé Jacaré. Unga, dunga, unga, mir! Um em transe vai cair! É isso, senhores. Like, se inscreve, te vejo na próxima. Banshou se despede. Valeu!